Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando os likes de vocês, que é muito importante. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.320 inscritas e inscritos nesse canal. Sejam todos e todos muito bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia e as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui devidamente vestido com essa camisa da Raça Rubro-Negra, torcida organizada da qual eu faço parte desde 1992, né? Com a cor vermelha. Inclusive, a Raça Rubro-Negra, ela se intitula como Casacas Vermelhas. É assim que a Raça Rubro-Negra se chama. Jorge, você está fazendo vídeo para falar sobre torcida organizada? Não, não exatamente. Mas esse vídeo vai falar de futebol e também da história do Brasil. Vocês sabem que recentemente está ocorrendo aí uma polêmica, né? Pelo fato de a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciar os quatro ventos que a partir de 2026, ou pelo menos nesta Copa do Mundo 2026, do ano que vem, que vai ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México, né, em 3 países aqui da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, a seleção brasileira vai usar uma cor vermelha como o seu segundo uniforme. Ou seja, a camisa da seleção brasileira terá esta cor aqui, a cor vermelha, como o segundo uniforme. E aí já tem muita gente associando essa questão à questão do fascismo, porque a atual seleção brasileira, né, e a sua camisa verde e amarela, foi muito associada ao genocida, aos seus asseclas, aos seus seguidores, e de fato foi. Eles se apoderaram das cores verde, amarela, azul e branco. Eles se apoderaram da bandeira do Brasil, eles se apoderaram da camisa da seleção brasileira, no sentido de demonstrar o patriotismo. Em primeiro lugar, que esses genocidas, né, eles não são patriotas rigorosamente coisa nenhuma, porque eles ostentam a bandeira de Israel nos seus púlpitos, nos seus cultos e também nas suas manifestações políticas pelas ruas, e também porque o genocida, o seu líder, que está adoentado, né, ele cansa de fazer reverência à bandeira dos Estados Unidos da América. Israel e Estados Unidos, países fundamentalmente fascistas, historicamente fascistas. A história de Israel, já explicamos aqui, inclusive, no vídeo anterior, e a história dos Estados Unidos, várias vezes já fizemos mensagem a ela, são histórias sangrentas. Não por acaso existe a cor vermelha na bandeira dos Estados Unidos. Não é por acaso. Na cor da bandeira de Israel não tem sangue, né? Não tem a cor vermelha, mas não significa dizer que os Askenazi, estes judeus que estão hoje controlando o Estado de Israel, não tenham cometido genocídio como estão cometendo nesse exato momento contra os povos da Palestina. E aí, quando se fala em cor de bandeira do Brasil, vocês sabem, repetindo, que as cores da bandeira do Brasil são o verde, amarelo, azul e branco, que fazem menção à nossa mata, né, a nossa riqueza, a fauna, né, do Brasil, o verde. O azul, a cor do céu, as estrelas seria o Cruzeiro do Sul, o amarelo, o ouro, e o branco seria a paz. A paz. O Brasil faria menção à paz na sua bandeira, a cor branca. A cor branca, que inclusive já foi cor do uniforme da seleção brasileira no início da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que antecedeu a CBF, né? E aí o Brasil jogou de branco em 1950 e foi devidamente atropelado pelo Uruguai, 2-1, gol do Gija, o segundo gol, quando o Barbosa, goleiro negro, foi crucificado, né? Até a sua morte ele foi colocado como culpado por aquela derrota, só que aquela derrota o time perdeu, o time não foi só o Barbosa, mas o Barbosa levou esse castigo a sua vida toda pelo simples fato dele ser negro, porque o Brasil é um país historicamente racista. E como um país historicamente racista, é bom a gente lembrar que este país aqui tem sangue derramado de negros na sua terra, como diz o grande Abdias do Nascimento. As terras do Brasil estão encharcadas de sangue negro e também de sangue indígena, que não deixam de ser negros, obviamente, porque os indígenas são uma segunda leva de africanos que chegaram no Brasil, como a gente já falou aqui várias vezes. E aqui neste documento, neste livro, nesta obra, o grande Ney Lopes ele faz menção às contribuições que as populações do tronco linguístico bantu legaram para este território a despeito de 400 anos de escravidão. E quando se tem escravidão em algum território, obviamente que tem derramamento de sangue. Então, Jorge, você está querendo dizer
que a CBF está fazendo uma homenagem aos negros. Você concorda com isso? Eu não concordo, eu não quero saber da CBF. O que eu estou colocando aqui é que se a cor da camisa da seleção brasileira agora tem vermelho, faz todo o sentido, porque a história do Brasil é uma história sangrenta. Aliás, o nome Brasil vem de brasa, porque era uma tinta que era extraída do pau-brasil, que os indígenas conheciam, e este nome, pau-brasil, deu o nome ao país Brasil pelos invasores que chegaram aqui. Chegaram, mataram indígenas, estupraram mulheres indígenas, escravizaram africanos, estupraram mulheres africanas, e assim o Brasil foi construído dentro deste, como diz a grande Marimba Anne, deste lugar que, na verdade, nós somos os prisioneiros de guerra, nós africanos e africanas aqui nesse território, aqui na diáspora. Então, como prisioneiros de guerra, nós derramamos muito sangue e a história do Brasil está repleta de episódios como esse, como na Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835, quando em apenas 4 horas, um contingente enorme de africanos islamizados quase venceram as tropas do governo imperial da época, né? E infelizmente, esses africanos foram derrotados, muitos foram enforcados, muitos sofreram chibatadas nas costas, como era comum no período da escravidão, e muitos foram deportados de volta para a Nigéria, e aqui foi impedida a entrada de pessoas negras que fossem islamizadas por conta do levante dos malês, devidamente documentado aqui nessa obra do grande pesquisador João José Reis. E não por acaso, este país é o país dos golpes militares. Em 1889, este país protagonizou um golpe militar liderado por Marechal Deodoro da Fonseca e depois dado sequência por Marechal Floriano Peixoto. Nos anos 30, este país viu no seu território um novo golpe, o golpe de Estado protagonizado por um senhor chamado Getúlio Vargas. Em 1964, um ano antes de nascer a Rede Globo de televisão, que está fazendo 60 anos agora, exatamente em abril, a Rede Globo de televisão que foi ampla apoiadora do golpe militar, este país viu um golpe militar protagonizado por pessoas brancas que esmagou pessoas negras como Marighella. Esse documento aqui demonstra isso. Toda a história de luta do grande Marighella, que foi assassinado e antes disso ele foi torturado. Então, e além disso, companheiros de luta do Marighella que se envolveram na resistência armada foram mortos, foram torturados e desapareceram, como muitos prisioneiros políticos foram feitos desaparecidos, como muitos prisioneiros políticos foram mortos na guerrilha do Araguaia, como muitos prisioneiros políticos depois foram exilados. E em seguida vieram o quê? Os esquadrões da morte. Os esquadrões da morte que tem um embrião na ditadura militar. Esquadrões da morte que atuaram durante muito tempo na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, que é um lugar predominantemente preto, eu estou à vontade para falar, não só porque eu conheço a história deste país, como também porque eu dou aula de história na Baixada Fluminense. E percebo que a Baixada Fluminense é um lugar periférico, predominantemente preto, porque este país é um país racista, que mata negros. Então, se é um país racista que mata negros, ainda hoje, inclusive, através da Polícia Militar, que foi um órgão, é um órgão criado exclusivamente para recapturar escravizados fugitivos, escravizados no século XIX eram exclusivamente negros, portanto, a Polícia Militar não foi criada para dar segurança a ninguém, a não ser a burguesia branca, predominantemente, totalmente, aliás, né? A não ser os latifundiários, os cafeicultores, que eram todos brancos racistas. Foi para isto que a Polícia Militar foi criada e continua até hoje praticando o ato para o qual ela foi criada. Então, como assim não existe derramamento de sangue no Brasil? Como assim a cor da bandeira do Brasil não poderia ter vermelho porque o Brasil não teve derramamento de sangue? Como assim um youtuber famoso aí, o tal do Opina Porco, o Neto, que ele é o youtuber do Opina Porco, disse que ele não entende
Por que que a camisa do Brasil vai ser vermelha se não tem nada a ver a cor vermelha com a história do Brasil? Tem absolutamente tudo a ver, mas ele saberia se ele fosse pesquisador. Só que ele não é pesquisador. E ele não tem a obrigação de ser pesquisador, mas tem a obrigação de conhecer pelo menos um pouquinho a história do país do qual ele faz parte, né? Como ele é torcedor do Palestra Itália, ou melhor dizendo, do Palmeiras, talvez ele seja descendente de italianos. Talvez ele não saiba profundamente da história do país, ou talvez ele não queira saber. Tudo bem, a gente pode até entender, porque tem gente que prefere se manter na ignorância. Tem gente que prefere isso. Não estou dizendo que é o caso dele, mas tem gente que prefere isso. Agora, por exemplo, a Itália, ela utiliza a cor azul no seu uniforme, mas não tem azul na bandeira da Itália. Vocês já viram a bandeira da Itália? É verde, vermelha e branca. Inclusive as cores do Fluminense, né? Aliás, o Fluminense é grená. Mas não tem azul, porque azul é a cor de uma família de nobres da Itália. Da mesma forma que na cor da bandeira da Holanda não tem laranja, mas tem vermelho, azul e branco. Por quê? Mas como que a seleção de futebol da Holanda utiliza laranja? Para fazer menção à sua nobreza. Guilherme de Orange. Orange significa laranja em inglês. E tanto o inglês quanto o holandês vem literalmente do tronco linguístico anglo-saxão, como vem o alemão. Até rimou. E, falando em alemão, as cores da bandeira da Alemanha são amarela, preta e vermelha. Não tem cor branca ali. Mas a seleção de futebol da Alemanha usa branca desde que foi proclamada a República de Weimar. Por quê? Porque tem a ver com esse movimento, esse fato histórico. Por isso que até hoje a seleção de futebol da Alemanha, que aliás faz menção também a cor da Prússia. A cor da Prússia. A Prússia é uma região da Alemanha onde tem um time de futebol lá, um clube de futebol chamado Borussia Dortmund. A palavra Borussia significa Prússia em alemão. Então é por conta disso que a seleção de futebol da Alemanha utiliza a cor branca no seu uniforme, apesar de não ter a cor branca na sua bandeira. Então, não necessariamente as pessoas precisam entrar em polvorosa, achar que a CBF virou comunista, que isso é uma imposição do governo do PT, que isso é uma imposição do Lula. Essas construções esdrúxulas, esses maniqueísmos, enfim, essas construções sem pé nem cabeça que as pessoas estão querendo colocar, que uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com outra. A CBF só escolheu vermelho porque ela achou por bem escolher vermelho. Eu não vejo nenhum tipo de movimento ideológico nisso, porque a CBF, de esquerda, de comunista, não tem rigorosamente nada na sua história. Vejam quem são os ex-presidentes da CBF. Caboclo, que foi acusado de estupro, Marco Polo Del Nero, que não pode pisar nos Estados Unidos senão vai ser preso, Ricardo Teixeira, outro pilantra safado, que também não pode pisar nos Estados Unidos senão vai ser preso, falecido João Avelange, outro pilantra safado. Então, assim, e agora esse atual presidente, que inclusive é negro, que agora está me fugindo o nome dele, né? Edinaldo, e que não necessariamente ele faz movimentos antirracistas, ele está fazendo agora para que ele tenha que dê uma satisfaçãozinha para a sociedade, mas não que parta dele exatamente. Ele faz da boca para fora. Ele não é um ativista antirracista como o BAP do Flamengo. Não é. Não é. Tanto é que o BAP não assinou, assim como muitos presidentes de clube do Brasil, que são brancos, predominantemente brancos, o BAP não assinou aquela carta que a CBF endereçou a Conmebol contra o racismo, etc. O BAP não assinou. Aí depois, para dizer que não é racista, ele contratou uma mulher que é negra e que se tornou agora técnica de futebol do time do Flamengo, do time feminino do Flamengo. Tentou fazer ali uma ação antirracista alguns dias atrás, né, num jogo do Flamengo. Não quer dizer rigorosamente nada. Então, calma, não precisa criar nenhum tipo de fantasma do comunismo, porque as eleições de 2026 estão chegando. Sem teoria da conspiração, galera. Calma, relaxa. A cor vermelha na camisa da seleção brasileira, por mais que não esteja presente na bandeira do Brasil, e nunca estaria, porque quem construiu a bandeira do Brasil foram os racistas que construíram esse país, e é logicamente que não ia botar cor vermelha ali,
são gente de direita, gente muito fortemente reacionária, mais conservadora, reacionária, são latifundiários, escravistas, cafeicultores, todos brancos, todos racistas, e ele construiu a bandeira do Brasil sem o vermelho ali, porque não faria sentido para eles colocar o vermelho naquela bandeira ali. Obviamente que não. Então eles colocaram o verde, amarelo, azul e branco. Até o branco repetindo para evocar que o Brasil seria um país pacífico. O Brasil não tem nada de pacífico. O Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro morre no Brasil. Onde que tem de pacífico nisso, gente? Então, calma. O Brasil, a seleção brasileira, a seleção de futebol da CBF vai usar vermelho pura e simplesmente por um capricho do senhor Edinaldo. Um capricho. Nada mais. A CBF não é comunista. O PT não é comunista. O Luiz Inácio Lula da Silva não é comunista. Tá? Calma. Muita calma nessa hora. A gente precisa conhecer a história do Brasil. Essa, sim, é uma história sangrenta. E nesse caso, repetindo, faz todo sentido que o uniforme, pelo menos o segundo uniforme da seleção brasileira, seja vermelho. Faz menção ao sangue derramado de indígenas e africanos neste território. O Moise está aí, que não deixa ninguém mentir. A polícia de São Paulo recentemente assassinou um senegalês. Ou seja, a verdade histórica está aí, ela é incontestável. Dado o recado, venham todos e todas fazerem o meu curso de História da África e também o meu curso de letramento racial, aulas online, síncronas, ou seja, comigo. Estamos juntos sempre. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Hotep, calma, muita calma, tá? Sem medo de fantasma do comunismo. África no centro.